Não. Isso não. Não, eu sou apenas aquela que vai falar alguma coisa para alguém. Mas palestrante mesmo, só não. Eu começo o meu seminário exatamente como sobre isso. É? Tá vendo? Então, Eu sou palestrante, não. sim. Mas a gente hoje vai falar sobre o capítulo 11 do Evangelho. O capítulo 11 fala sobre amar ao próximo como a si mesmo. E esse capítulo é tão maravilhoso como todos os outros, mas ele trata de uma virtude maravilhosa, que é o amor. E embora o capítulo fale sobre dar a César o que é de César, né? Embora o capítulo fale sobre o orgulho, sobre a caridade, sobre a fé, eu vou falar para vocês hoje, eu vou tentar falar sobre a lei de amor. É uma lei de Deus, né? Aliás, o que é Deus mesmo? Além de ser Pai, Ele é o amor por excelência, né? E ele sendo amor, e nós sendo filhos dele, o que nós somos? Ou deveríamos ser? Amor. Um amorzinho? Mas a gente todos nós somos amorzinhos. Só que aí o que diz o próprio Evangelho? Eu vou pegar ele aqui porque eu até fiz alguns. Porque tem coisas que a gente não repete, a gente lê para não ferir a essência do que está ali escrito. Porque quem fala sobre isso é Lázaro, em Paris, em 1862, né, momento em que Allan Kardec estava codificando a doutrina espírita e justamente unindo, né, esse conjunto maravilhoso de ensinamentos que é o Evangelho de Jesus. Então, a lei de amor vem nesse capítulo como instrução dos espíritos mesmo. E ele começa assim, Lázaro, que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos nossos de antigamente elevados à altura do progresso realizado por cada um de nós. Então, na nossa trajetória evolutiva, a gente já esteve nos mundos primitivos, já fomos pessoas apenas indivíduos, criaturas apenas instintivas. Esse é o processo evolutivo. Passamos, né, por todo esse movimento. Mas e hoje? O que nós somos hoje? Nós vivemos só instintivamente? Não mais, né? Ainda imperem alguns desses instintos, muito mais em uns do que em outros. Isso vocês têm bem entendido? Eu vou fazer um parênteses aqui. O mundo vai ser mesmo das mulheres, né? É mesmo. Mas é só né? E as mulheres amam, parece que mais que os homens. É só por isso que eu estou brincando. É uma brincadeira. De mau gosto, mas é. Eu sei, eu leio o pensamento, né? Mas, mentira, estou brincando também. Então, ele fala assim, no seu início o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais avançado e corrompido tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos, nós. Quero crer. Né? E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Nós temos aspirações? O Alex falou que eu posso interagir com a turma, tudo bem? Casa é sua. Temos aspirações? Que tipo? Várias. Conta uma aí.
para mim. Sucesso profissional. Sucesso profissional. Família. Saúde, paciência. Casa de novo. Casar de novo. Mas olha que interessante. Uns falaram aqui família. A família, para ser uma aspiração bacana, precisa de amor. Para ter paciência, eu preciso ter amor. Muito amor. Para casar de novo, eu preciso de amor. Preciso. Aliás, quando eu quero casar de novo, eu quero justamente o amor de alguém para conosco. E mais do que isso, quero crer. Estamos sedentos em dar amor. Diga que sim, pelo amor de Deus. Não, mas eu acho que é mais isso mesmo. E aí alguém falou sobre profissional, a profissão. Ali na profissão, lá no profissional, aí sim a gente precisa de bastante amor. Dos outros para conosco ou de nós para com eles? Antes disso, gostaria de ajustar. Antes é preciso amar o que se faz. Estejamos em qualquer posição profissional. Seja aquela profissão aquele trabalho que a gente ainda não almejou de fato, mas que é um trampolim para aquilo que a gente quer, seja para o que de fato a gente quer. A gente precisa de amor. Mesmo que este amor ainda não seja imediato. Ele não seja algo que tá junto com a gente. A gente levanta cedo, mas a gente ainda levanta... Ai, mas eu acho que eu queria ficar em casa. Né? Mas você vai porque você precisa, você assumiu uma responsabilidade, você precisa estar lá naquele horário, porque senão você não recebe o seu salário como ele deveria ser. Isso vai te fazer falta depois. Então a gente às vezes vai por obrigação mesmo. No começo deve ser assim mesmo. Mas o Evangelho de Jesus nos diz o seguinte, que o amor é conquistado em nós mesmos por experiência, adquirida diariamente, conscientemente. Você pode não estar amando o seu trabalho agora, mas daqui a um tempo é necessário que você trabalhe esse amor. E tudo que você faz com amor tem resultados diferentes. Vocês têm noção disso? Quando a gente trabalha com muito amor, todos recebem essas irradiações, né, magnéticas, anímicas, materiais, que a gente exala da nossa alma encarnada, num corpo de carne. Então a gente estagia o amor experimentando encarnado as vicissitudes desta experiência ou dessa existência. E a gente vai depurando o amor divino, a centelha amorosa que está dentro de nós, em função da criação de Deus. Ah, então o amor está dentro da gente? Tá. Está. É certeza. Isso eu posso dizer com certeza para vocês. Mas se ele se desenvolve como Jesus gostaria ou como Jesus nos ensinou, é outra história. Não é verdade? Então, todas as aspirações que temos em nossas vidas requer amor. E qual que é a base do amor? A caridade? É a caridade? Eu acho que sim. Sabe por quê? Porque é pela caridade que a gente ama melhor.
Então, quando o Evangelho diz assim que antes éramos instintos, depois fomos sensações e agora somos sentimentos, ainda que estejamos já intelectualmente mais avançados, mais evoluídos, a gente precisa do quê? A gente precisa experimentar o amor. E aí, como é que a gente experimenta o amor? Como que a gente pratica o amor? Se relacionando. Mas e a pessoa que quer viver sozinha, quer viver uma vida de ermitão, sozinho, num lugar bem distante, longe da civilização? Porque tem gente que é assim. Tem gente que gosta de viver sozinho. E aí, ele pode amar também? Pode. Porque ele diz assim, aí já não é mais Lázaro que diz, aí é Fénelon que vai falar. Ele diz assim, que o amor, sendo essência divina, e desde o primeiro até o último, nós possuímos no fundo do coração essa chama ardente que é o amor. Essa chama ardente, esse fogo sagrado e divino. E é um fato que a gente pode constatar muitas vezes, o homem mais materialista possível, o mais agressivo, o mais criminoso, o mais maldoso, malévolo, aquele mais vil, ama alguém ou alguma coisa, com todo o seu coração. Eu não sei se vocês têm aqui atividades mediúnicas. Você tem trabalho mediúnico aqui? Então, vocês recebem sofredores e orientam? Então, quantas vezes vocês já não devem ter recebido por comunicação espíritos violentos, rebeldes, agressivos, e que a espiritualidade, por meio do dirigente ou do dialogador, ele fala com o espírito intuitivamente para dizer, veja quem está aqui, meu irmão. Às vezes é a mãezinha, às vezes é a esposa, às vezes é um filhinho. Que quebra o ciclo de dor, de rebeldia, de agressividade daquele espírito, porque o amor tudo cura, o amor tudo saneia. E é aí que a espiritualidade superior consegue resgatar aquele espírito rebelde. Pelo amor que ele tem a alguém, ainda que seja uma única pessoa. Mas tem aqueles também que amam objetos, que amam coisas. Vou dizer para vocês que eu amo profundamente os meus cachorros. Mas eles não são nem coisas humanas, né? Mas não são seres, assim, humanos. A gente convive com eles, mas eles não são seres humanos. Para mim são, tá bom? São seres puros, na verdade, né? E vão se corromper na sensação. Agora eles são instinto. Estão trabalhando a sua inteligência, estão passando pela corrupção das sensações. E aí eles vão se transformar em seres humanos daqui a pouco. Eles vão evoluir para a nossa raça. Aí, o que vocês acham que vai acontecer com o bichinho? Né? Então, gente, a gente consegue amar profundamente uma planta, um conjunto de plantas. Às vezes tem gente que tem orquidários em casa e são profundamente amantíssimos daquelas flores. Conversa com elas, e elas sabem que conversa, sente aquela energia da conversa, a energia daquele amor reanima, revitaliza as plantas. Porque do mesmo jeito, se chegar alguém invejoso naquelas plantas, mata a coitadinha num olhar fulminante que ela dá para a planta. A gente sabe disso. Porque nós somos isso mesmo, nós somos energia, nossos pensamentos são energia pura, né? E aí a gente canaliza essa energia para o bem ou para o mal. Mas se a gente ama com o amor, que não é o amor
carnal, né? O amor sexual, que aí é outra coisa, a afetividade, né? Sexual, ou aquela coisa do afeto que a gente dedica ao outro, que ainda não é o amor universal que Jesus ensinou. Então, a gente ainda experimenta o amor. Aí Jesus, eu não sei, eu tenho a impressão de que eu já contei essa história aqui nessa casa. Vou contar de novo, se eu contei, vocês desculpem. Mas é tão linda que eu acho que vale a pena lembrar. Jesus, numa das suas peregrinações, ele estava entre uma cidade e outra muito cansado, faminto, os pés cansados, sujos. Ele precisava se banhar e tomar água e se alimentar. Aí eis que ele só consegue ser bem recebido numa casa de conveniências. Se é que é assim que fala. Aí ele entra e a mulher que é dona da casa, né? Ela o recebe e imediatamente se apaixona por Jesus em função do seu extraordinário magnetismo. Né? Em função do próprio amor que Jesus exalava por todos os poros do seu corpo carnal, pelo seu olhar límpido, né? Transparente. E ela fica apaixonada por Jesus e oferece para ele todas as regalias da casa. Deixe-me passar-lhe óleos. Isso era muito comum naquela época, tá bom? Banhar os pés com óleos para deixá-lo... para refrescar, para tirar o cansaço, os óleos essenciais que a gente conhece hoje para tirar o cansaço, para tirar o cascão, enfim. E lavar, né, os pés com os óleos tal, e ofereceu a ele uma massagem, ofereceu a ele um quarto. Jesus só olhou para ela e disse: hoje não. Mas, Senhor, faço isso porque te amo. E ele responde novamente: hoje não. Termina ali de tomar água, de comer e vai embora. Volta para a sua peregrinação. Algum tempo depois, Jesus estava pregando. Alguém chega para ele e fala: precisamos de ti, mestre. Tem uma pessoa que está passando muito mal, com muitas dores, precisa do Senhor. Vai então Jesus e diz: vamos até essa pessoa. E ao chegar, quem é? A própria. Toda leprosa, toda cheia de pústulas, toda praticamente apodrecida pela lepra. E aí ela olha para ele: oh, Senhor, agora não tenho nada a lhe oferecer. Estou aqui, é só um trapo humano. Mas hoje é o dia. Aqui estou porque te amo. E ajuda ela com as suas feridas, curando, obviamente, aliviando as dores dela, porque ela estava para desencarnar. Então Jesus a abençoa. E ela então segue com o final da sua existência. Este é o amor verdadeiro. O amor que não tem olhos para o exterior, mas sim para o interior, reformado de todos nós. Não é maravilhoso? Casamento tá tudo certo. Tudo certo. Nós estamos aqui com a finalidade de nos relacionarmos, de sublimar esse amor que antes de tudo é carnal e depois deve se transformar em um amor sincero, um amor humilde, um amor gostoso, querido, companheiro, né? Mas o que acontece nos dias atuais com muita frequência? As pessoas começam seus relacionamentos pelas portas dos fundos. Começa pelo sexo. Mal se conhecem, pelos filhos, muitas vezes
filhos não esperados por eles, né? Não queridos, não desejados, mas que no planejamento reencarnatório tinha que vir. Ok? Nada na vida acontece por acaso. E isso a gente também já entende, né? Mas o que acontece? Aí passa-se a espiritualidade, a vida, Jesus, Deus, a usar dessas situações para trazer espíritos de volta para o planeta num processo reencarnatório de expiação. Expiação pelo abandono, porque abandonaram um dia. Expiação por falta de amor, porque não conseguiram dar amor um dia. E por aí vai, a gente não precisa se estender, porque vocês conhecem bem essa parte. Né? A gente está chovendo no molhado. Mas em termos, né, de entender que Deus é amor, a gente fala isso com muita frequência. Não fala mais Deus é amor. A gente fala Deus é amor. A gente fala com muita facilidade Deus é amor. Mas a gente sente que Deus é amor? A gente entende que a gente está mergulhado no fluido cósmico universal que é Deus? Que Deus está em todas as coisas? Que Deus está no ar que a gente respira, né? Na cadeira que a gente senta, enfim, não é? A gente não para pensar nisso, mas a gente fala Deus é amor. Mas a hora que as vicissitudes surgem, a gente esquece que Deus é amor. Ah, mas esquece rapidinho, começa a reclamar, começa a chorar, começa a se desesperar, começa a entrar em pânico, em depressão, em tristeza. Mas Deus é amor, mas a gente sabe disso. Então a gente ainda não viveu essa realidade de que Deus é amor. Né? E Jesus veio para cá para provar isso para nós, e ainda assim a gente crucificou Ele, né? E depois disso, as lições de amor de todos nós, elas geralmente vêm pela trilha da dor. Né? Então, se o amor é a essência da vida, se o amor é a alma da vida, né, em termos de vida planetária e até mesmo de vida cósmica, nada existe sem amor. E é quase como se fosse o oxigênio que a gente necessita para viver, os alimentos, a nutrição que a gente precisa para manter a saúde do nosso corpo. O amor é a nutrição e o oxigênio da nossa alma. E a gente só alcança a experiência do amor quando a gente está para baixo. Como que é que a gente ama nos nossos relacionamentos? Como que é? Ah, exatamente. Eu preciso muito de um amor porque eu não me amo. Na verdade é isso. Eu preciso muito me casar, de um namorado, preciso muito porque eu preciso que alguém assuma a vida minha para mim. Na verdade é isso que ela quer. Principalmente os poucos, né? Então a gente não está procurando um amor, a gente está procurando alguém que assuma as nossas obrigações terrenas. Não é? É mais ou menos isso. A gente está brincando, mas pelo amor de Deus, não... Enfim, a gente se relaciona como? Aos berros com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com as pessoas que trabalham com a gente. É ou não é? Falo por mim mesmo. Ontem mesmo. Tenho um irmão alcoólatra, não tenho vergonha de dizer isso, que ficou comigo depois que a minha mãe desencarnou por 13 anos. E aí chegou um momento que eu entendi que o problema dele sou eu. Eu acho. Por quê? Porque ele se acostumou com a minha retaguarda. Ele não sai do vício porque ele entrou num processo de estagnação e declínio. E aí, como ele sabe que ele tem o suporte, tinha, né? O suporte, o que aconteceu?
Ele continuou cada vez pior no vício. Até que um dia eu pensei assim, e se eu emancipar ele? Tudo bem que ele tem quase 50 anos, mas vamos emancipar, né? Às vezes é necessário. Idade é um detalhe, não é? A idade é realmente um detalhe. E por que ele ficou assim? Que razão o levou a ficar nessa situação? O fato que a minha mãe já fazia isso com ele. Entendeu? Então ele não sabe se virar sozinho. E eu tomei um susto porque eu ofereci para ele de comprar um apartamento para ele e ele ganhar a liberdade. Ele me liberta e eu o liberto. Uma troca. O jogo de palavras às vezes é muito importante porque quando você coloca a situação sob um prisma, você tem uma reação. Se você coloca sob outro prisma, você tem outra reação. E aonde que entra o amor nisso? Eu leio pensamentos, vocês estão me perguntando assim, viu, o que o amor tem com isso? Tem no seguinte sentido, até amar de verdade significa libertar, ainda que isso te doa horrores. E aí as pessoas, cada ser, como todos nós, reagimos de uma maneira diferente à dor. E aí na hora dele se mudar, de ele resolver as situações dele, ele me assustou muito porque eu percebi que ele não sabe nada da vida. Absolutamente nada. Ele não sabe, é um exímio eletricista. Mas a vida em si, ele não sabe nada. Ele não sabe como pagar uma conta de luz, ele não sabe como trocar a titularidade de uma conta de energia elétrica, ele não sabe trocar a titularidade de uma conta de água, ele não sabia que tinha que pagar condomínio, ele não sabe que tem que pagar uma série de outras coisas e que para viver ele precisa ganhar, ele precisa se sustentar. E até então quem sustentava era eu. Não que eu já não tivesse chamado aos berros ele para as obrigações dele. Então a gente chama meio esquisito. Aí ele foi, mas bebeu tudo que podia e mais um pouco, porque ele não dá conta do que está acontecendo com ele. E quando eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, e agora? Agora não tem mais jeito. Agora ele precisa ir. Mas ele foi. E eu quase que fui desencarnando junto, sabe? Eu quase desencarnei, eu juro por Deus, gente. Nossa, mas eu já chorei muito ontem e hoje. E aí, vejam bem o que é a experiência reencarnatória. A gente vem fazendo mais do mesmo há muitas encarnações. E a gente vem incorrendo nas mesmas coisas desde sempre. Uma delas é o apego. E se vocês olharem bem, vão para casa, isso aqui é dever de casa, vocês vão para casa pensando assim, ó. Cláudia falou que a gente precisa olhar para dentro e perguntar, ao que sou apegado? E vocês vão ficar chocados. Porque eu descobri recentemente que eu estava apegada à dor. A gente se apega ao sofrimento. A gente sofre, está tão acostumado a sofrer que você para de sofrer, você... peraí, ué, o que aconteceu com a dor? Onde foi o sofrimento? Uxi. E sente falta. Vai procurar outras dores. Presta atenção. E aí eu me vi apegada ao sofrimento de vê-lo beber todos os dias. Porque eu estou sentindo a maior falta. Mentira, gente, eu estou sentindo falta dele mesmo. Entendeu? Mas acontece que cada um de nós tem seu livre-arbítrio e a gente não pode, por amor, ferir o livre-arbítrio do outro. Porque eu queria com toda a força do meu amor, com toda a força do meu coração, eu queria que ele parasse de beber. Mas, Cláudia, isso é bom. Para mim. É bom para mim. Mas ele não quer. Ele está num período da experiência dele, numa fase do desenvolvimento de vida dele,
que ele ainda não entendeu que precisa parar. Mas eu quero que ele pare. E aí eu infernizei a vida desse rapaz durante anos. Teve umas épocas que ele aceitou, mas depois ele não dá conta e continua. Porque a bebida é uma fuga para ele. E ele ainda não sabe lidar com isso. Mas ele precisa aprender. Qual é a forma mais difícil de aprender? A dor. E aonde está o processo dolorido dessa vez? Em viver só. Para aprender a andar sozinho. E não dói? É a mesma coisa que a mãe ou o pai que precisa levar um filho para o hospital para fazer uma cirurgia que vai lhe restituir os movimentos ou que vai lhe tirar um problema grave. Mas não antes, sem que essa criança, criatura ou adolescente passe por todas as agruras do processo cirúrgico. E depois, para se convalescer, se restabelecer, todas as dores envolvidas. E o pai e a mãe sofrem com isso. Mas ele vai deixar, o pai e a mãe vai deixar de levar para o hospital para consertar? Isso é amor. Amor que entende, amor de verdade que entende que o filho ou a filha precisam passar por aquele processo para poder conseguir viver. A mesma coisa, a gente grita com as pessoas ou alguém grita conosco e se a gente grita de volta, vira um conflito, às vezes chegando a vias de fato. Mas se um grita conosco, usando da paciência amorosa, a gente se aquieta e silencia, a gente para o processo ali. O processo agressivo para imediatamente, cessa. Não tem como fluir, como crescer ou aumentar. Porque um silenciou, por amor. Mas precisa ser por amor, não adianta silenciar e falar assim. Você vai ver, ali na esquina você vai encontrar um para fazer a mesma coisa para você. Não é? É assim que a gente faz, não é? Muitas vezes, eu também. Então, quando a gente silencia por amor, a gente começa a experimentar esse amor universal, descompromissado, mas fluido e energeticamente maravilhoso, como Jesus nos ensinou. Né? A gente deixa a fase instintiva ou a fase sensacional, né? Extrasensorial, ou sensorial, na verdade, para viver o sentimento de verdade, né? Então, a gente se aborrece o tempo todo. A gente se aborrece com o vizinho. A gente se aborrece com a política, com as greves, com os sindicatos. A gente se aborrece com os amigos. A gente se aborrece e se decepciona com a família. A gente se aborrece porque tem que pagar a conta. A gente se aborrece com o imposto de renda. Mas o próprio capítulo diz, dai a César o que é de César. E, aqui um parênteses, Jesus quando disse isso para quem o estava cutucando, lembre-se que é necessário contextualizar a situação. Jesus não quis dizer que a gente tem que pagar impostos escorchantes, injustos e astronômicos. Não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que cada coisa no seu lugar. E cada povo tem o governo que merece. Que também é um aprendizado. Que se a gente aprender a olhar com amor, as coisas ficam mais leves, mais fluídas. E o caminho nos leva para outras coisas. É só ter fé e paciência com amor. E aí, a gente vai passando o tempo, né? E tem que parar logo, né? Então, daqui a pouco eu vou parar, tá bom? Então, aí a gente continua refletindo, né? Se Deus é amor e a gente entende que sim, a gente precisa começar a sentir isso de verdade, para que a gente possa ativar a centelha amorosa divina que nós temos dentro de nós
e observar melhor as coisas. Eu levanto todo dia, acredito que também vocês, mas a gente se esquece que o sol está lá nos aquecer a vida. E o sol, ele levanta para todo mundo, para os bons e para os maus. Deus não faz distinção. Não acende o sol para uns e não para outros. Isso é amor. As estrelas, quando anoitece, Deus acende as estrelas para nós. Põe lá a lua para a gente se deleitar. Para todos, não é para um ou para o outro. Né? E aí a gente vê que a natureza criada por Deus alimenta a todos. Mas o que a gente fez? Compartimentalizou a comida. E uns podem comer e outros não. Mas lá em Levítico, no Velho Testamento, tem uma passagem que diz o seguinte, em que Moisés explica a base da caridade. Ele explica o seguinte, que todos aqueles que têm bastante terra e é um agricultor, deve fazer o seguinte, traça lá um retângulo na sua terra e cultiva nela. Mas na hora de colher, você vai colher no redondo. E aí, o que sobrar nas laterais é para alimentar os pobres, os peregrinos e aqueles que não têm condições de se sustentar. Essa é a base da caridade. Porque tudo que tem de excedente precisa ser redistribuído. Todos aqueles que têm mais têm como missão ajudar aqueles que têm menos. Até para ensinar a eles a humildade, a necessidade no processo expiatório, que nós necessitamos ainda. Né? Então vejo que há mais de 3.000 anos atrás, as bases da caridade já tinham sido traçadas. E o que a gente fez com isso? Viramos latifundiários? Eu não, né? Porque eu não tenho essas coisas, mas enfim. Né? Mas tem um monte de gente assim, gente, juro mesmo. Tem gente que tem prazer em comprar e comprar imóveis. Só para ter muitos imóveis. E eu falo assim, mas você vai viver em um só? É a mesma coisa, você quer 2 televisões para que você só tem condições de assistir uma? Né? Enfim, a gente está sempre acumulando coisas que a gente não precisa. Acumulando sentimentos que a gente não precisa. Emoções que a gente não precisa. E esquecendo sistematicamente do amor. Então a gente adora ser vítima das coisas, a gente adora falar mal dos outros, a gente adora. Quando a gente menos está falando. Está julgando, pré-julgando, está condenando. Esses dias, eu dou aula lá na Casa da Bênção de um curso que o Alex estava fazendo junto com a gente, que chama Aprendizes do Evangelho. Está na trilha da FEB, na Federação, curso de Espiritismo. E aí eu estava falando assim para eles que a gente quer muito ganhar a terra regenerada, não quer? Aí esses dias eu estava andando na rua, porque o meu calcanhar de Aquiles é o trânsito. É. Não, e o pior é que eu trabalho em São Paulo, viajei em São Paulo recentemente 4 anos seguidos, todos os dias. Eu preferi o trânsito de São Paulo do que o trânsito de Bragança. O trânsito de Bragança é 30 minutos. Então, o meu calcanhar de Aquiles é o trânsito de Bragança. E aí o que acontece? Esses dias eu estava lá, pronta para já... Porque eu não saio xingando os outros, porque eu tenho medo do negócio que o Haroldo Dutra falou uma vez numa palestra dele, que ele falou assim, que estava com o filho dele levando o filho para a escola, e disse que alguém fechou o Haroldo, e o Haroldo já abriu o vidro. Aí o filho falou, pai, e se esse aí que te fechou for alguém que assiste suas palestras? Aí ele rapidamente fechou o vidro e ficou pensando no assunto, né? E aí eu não xingo mais, porque eu não sei se é um de vocês que está ali.
Entendeu? Vamos tomar o mesmo cuidado. Né? Mas, na verdade... Que? Você estava falando de amor de Deus lá no púlpito? E tá aqui me xingando porque eu te dei eu passei na sua frente ser uma setinha básica? Né? Mas aí eu fiquei pensando que eu fico falando as coisas nas aulas, mas depois eu fico pensando. Se eu também quero herdar a terra regenerada, que vai ser um período de tempo muito mais tranquilo, eu preciso merecer esse voucher, esse ticket, para reencarnar aqui. Só que o que eu vou fazer? Se a terra regenerada é um lugar em que as pessoas são mais pacíficas, mais brandas, mais misericordiosas, mais amorosas, mais pacientes, né? Eu não vou ganhar a terra regenerada enquanto eu não resolver o problema do trânsito de Bragança. Aí eu fiquei pensando assim, né? Falei, viu, então, né? Como que eu vou ser paciente lá se eu ainda não sou aqui? E é aqui que eu tenho que depurar, porque é aqui que estão as oportunidades de eu depurar esse problema. Porque lá não vai ter esse tipo de problema. Lá não vai ter trânsito. Mas eu só não vou ter trânsito quando eu resolver o problema do trânsito aqui. Essa é uma verdade, não é só para o trânsito, é para tudo. Essa é a má notícia. Lá vai ter os espinhos na carne. Entendeu, gente? Então é mais ou menos isso que eu queria chegar e dizer para vocês. Que para a gente fazer esse amor brotar mais facilmente dentro de nós, precisamos de consciência. Que começa por olhar o sol que nasceu, a noite que chegou, a comida farta na mesa, agradecer com amor, oferecer o que sobra para aqueles que não têm, né? Ajudar, fazer coisas amorosamente com mais frequência. Aí, Casa da Bênção tem um abrigo de menores, né? De crianças, né? Eu não tive filhos, porque eu não quis. Então, eu não sei o que é ser mãe, tá? Mas eles precisam de voluntários para ficar com as crianças de noite no hospital. As crianças que ficam doentes ou que estão prematuras e que chegam para o abrigo, eles precisam ficar no hospital primeiro para se fortalecerem e eles não podem ficar sozinhos. Então, fica uma voluntária do abrigo das 7 da manhã às 19 horas, aí outra voluntária rende das 19 às 7 da manhã. Eu trabalho o dia inteiro, então eu não posso ficar durante o dia, então eu tenho que ficar durante a noite. Só que aí, a falta de amor como funciona, vou falar. Na hora que ela deu a notícia de que precisava de voluntário, eu falei, eu ficar, perder minha noite de sono para ficar com criança que eu não conheço? Ah, sim, eu tô exteriorizando porque é necessário. É necessário verbalizar para você se conscientizar. Nem que seja para falar sozinho lá em casa com você mesmo. Aí eu cheguei em casa e falei, nossa, Cláudia, tu é espírita mesmo? Tem certeza? Pois está aí uma boa experiência para você. Eu falando comigo mesmo. Tem gente que pensa que eu sou louco, mas eu sou mesmo. Eu vou. Antes de vir para cá, eu passei lá e já assinei o termo de voluntariado. Quinta-feira que vem eu vou. Por conta para vocês. Eu falo pro Alex contar para vocês. Porque aí a menina foi explicar para mim. São 2 crianças. Contou todos os dados que eu não posso contar, porque é sigiloso. E ela foi falando. Tem que dar de mamar, tem que segurar no colo, tem que fazer carinho. Eu vou. Eu preciso ativar esse amor dentro de mim. Eu vou. É isso que eu gostaria de que pudéssemos refletir juntos. Que a gente possa buscar as oportunidades que a vida nos apresenta
de ativar essa essência, essa centelha amorosa divina que tem dentro de cada um de nós, para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente evolua. Eu ainda não sei o que vai dar, mas depois eu conto para vocês. Tá? Vai, eu sei que vai, porque não estarei sozinha, as enfermeiras estarão lá. Pois é, aí é que está o grande lance. E se eu gostar? Aí que mora o perigo, né? Que delícia! Aí sim eu terei entendido o que é amar uma criança ou o próximo. Não está dizendo aqui amar ao próximo como a si mesmo? E a grande dúvida, o grande ponto é, será que a gente se ama mesmo? A ponto de conseguir amar o próximo? Porque a gente dá para os outros aquilo que a gente tem dentro de nós. Não é? Então que comecemos por nós mesmos, dentro de nós, a estabelecer essa rota sem volta, graças a Deus, para o amor, né? E que seja cada um com o seu pedaço, porque cada um é diferente de mim aqui. Cada um tem as suas coisinhas para ajustar, não é verdade? Ninguém é igual a ninguém, graças a Deus também. Né? E que bom, sabe por quê? Porque nessa coisa de que a gente ajuda o próximo para ajudar a nós mesmos, que a gente ama o próximo como a nós mesmos, a gente consegue ajudar o outro com aquilo que a gente já venceu. E vencer a nós mesmos com aquilo que o outro já venceu. Mas só se a gente deixar ele chegar perto. Só se a gente fizer alguma coisa diferente e boa para cada um. Como gostaríamos que fizessem para nós. É esse o grande ensinamento desse capítulo. E a caridade é a forma mais fluida da gente conseguir acender esse amor dentro de nós. Eu trouxe uma leitura para finalizar, mas não vai mais dar tempo. Tá bom, gente? Então, eu gostei muito de estar com vocês. Eu espero ter trazido alguma luz aí para as nossas mazelas, né? E que Jesus nos abençoe e esteja sempre conosco, porque Ele também é puro amor, né? E deseja que nós cheguemos a esse amor também. Né? Mas é necessário dar um passo à frente. Ok? Então, muito obrigada pela atenção.